Sêneca diz: não devemos controlar a raiva, mas destruí-la inteiramente. Pois que controle pode haver sobre algo que é fundamentalmente perverso? Lúcio Aneu Sêneca foi um proeminente filósofo e dramaturgo romano que publicou diversas obras essenciais sobre o estoicismo. Ele foi conselheiro do imperador Nero e acreditava que a raiva é uma loucura temporária e que, mesmo quando parece justificada, nunca devemos agir sob sua influência, pois ela afeta nossa sanidade. Sêneca escreveu um livro especificamente sobre a raiva chamado de ira, que define e explica esse sentimento dentro do contexto da filosofia estoica, oferecendo conselhos sobre como preveni-lo e controlá-lo. Por isso, neste vídeo vamos explorar 10 maneiras de controlar a raiva segundo os ensinamentos de Sêneca. 1. Reconheça que a raiva é destrutiva. Sêneca afirma: impediremos que fiquemos com raiva se colocarmos repetidamente diante de nossos olhos todos os defeitos da raiva e formarmos um julgamento adequado sobre ela. O primeiro passo para lidar com a raiva é reconhecer o quão problemática essa emoção é. Seguimos muitas vezes o pensamento de Aristóteles, acreditando que a raiva nem sempre é ruim. Se alguém se irrita no momento certo e no contexto adequado, a raiva pode parecer justificada. Os aristotélicos defendiam que a virtude está no meio termo entre os extremos. No caso da raiva, o equilíbrio virtuoso seria o bom temperamento, entre a irascibilidade, raiva em excesso, e a apatia, raiva em falta. No entanto, segundo os estoicos, não existe um grau saudável de raiva. Isso não significa ser passivo diante da injustiça. Para os estoicos, a natureza humana é a de um animal social capaz de razão. Portanto, viver de acordo com a natureza significa aplicar a razão à convivência social. A raiva é irracional e prejudica a sociedade, sendo por isso antinatural, segundo essa visão. Sêneca via a raiva como um vício com poucas ou nenhuma exceção. Ele apresenta 3 razões principais para isso. A raiva te torna um escravo. Quando estamos com raiva, tornamo-nos escravos dela. Somos mais propensos a cometer erros dos quais nos arrependeremos mais tarde. A raiva nos cega quanto ao futuro e às consequências das nossas ações, anulando nosso eu racional e fazendo com que atuemos sob impulsos. Ela nos leva a comportamentos que parecem satisfatórios no curto prazo, mas nos afastam dos nossos valores e objetivos de longo prazo. A raiva não pode ser desacelerada. Segundo Sêneca, a raiva é uma emoção binária. Ela possui um impulso muito mais intenso do que outras emoções. No momento em que percebemos que estamos com raiva, já estamos sob o controle dela. Quando estamos no meio de uma explosão de raiva, não consideramos outras opções de ação e seguimos cegamente por um caminho de destruição e caos. Não queremos nos acalmar enquanto estamos com raiva. Ela justifica sua própria existência. A raiva é contagiosa. Sêneca diz que a raiva influencia uma multidão como um comportamento coletivo. Ela é notoriamente conhecida por se espalhar por um grupo social mais do que qualquer outra paixão. Quando há raiva suficiente, os indivíduos parecem se fundir em um organismo raivoso coletivo, agindo como uma unidade destrutiva com um objetivo comum de causar estragos. Agora que entendemos o quão destrutiva a raiva é, precisamos reduzir nosso apego a essa emoção. Rejeitá-la ou evitá-la é apenas o começo. É necessário também ter um objetivo final para nos guiar. Esse objetivo, segundo o estoicismo, é a tranquilidade, um estado de paz e serenidade. 2. Reconheça seus gatilhos de raiva e aprenda a controlá-los. Nas palavras de Sêneca. E, portanto, o melhor caminho é tratar a doença assim que ela se manifesta, dando a si mesmo o mínimo de liberdade para falar e refreando as emoções. Sêneca nos aconselha a sermos conscientes de nossos gatilhos de raiva, ou seja, estar atentos aos eventos e situações que nos irritam. Isso é importante porque conseguimos responder melhor à raiva quando estamos preparados. Se praticarmos a atenção plena, poderemos não apenas identificar os padrões gerais que despertam nossa raiva, mas também
perceber os pensamentos específicos que surgem e conduzem à emoção. A vantagem disso é que conseguimos interceptá-los e neutralizá-los muito antes de perder o controle. Aqui estão alguns gatilhos comuns. Sentir-se tratado de forma injusta, como alguém furando fila ou um chefe fazendo uma avaliação injusta. Lidar com pressões de tempo e frustrações, como sair atrasado para o trabalho e enfrentar trânsito, ou ser interrompido por mensagens durante uma tarefa importante. Vivenciar desonestidade ou decepção, como traição no relacionamento ou promessas não cumpridas no ambiente de trabalho. Enfrentar ameaças à autoestima, como receber uma nota baixa ou ser rejeitado. Deparar-se com preconceito e discriminação, seja por etnia, gênero, deficiência ou outras diferenças. Sofrer ataques, desde assaltos, violência doméstica ou até acidentes inesperados. Antecipar a possibilidade da raiva aumenta nossa capacidade de expressá-la de forma mais construtiva. Quanto mais conscientes nos tornamos da raiva, mais conseguimos desacelerá-la logo nos estágios iniciais do seu surgimento. 3. Just wait. Segundo Sêneca, o maior remédio para a raiva é esperar, para que a paixão inicial que ela provoca possa diminuir, e o nevoeiro que envolve a mente se dissipe ou se torne menos espesso. A raiva é um péssimo guia para a felicidade. Ela interfere na resolução de problemas e no bom julgamento, tornando-nos precipitados e rígidos em nosso pensamento. Enquanto o medo nos leva a fugir, a raiva nos leva ao confronto. Ela motiva a vingança e a retaliação. Por isso, até mesmo os intelectuais mais respeitados podem se rebaixar a palavrões repetitivos quando estão enfurecidos. Portanto, sempre que você sentir que está prestes a ficar com raiva, afaste-se da situação que está provocando esse sentimento ou evite qualquer ação até estar completamente tranquilo. Deixe o e-mail raivoso parado por 1 ou 2 dias antes de enviá-lo. Afaste-se de uma briga quando possível. E procure aconselhamento de uma terceira parte calma e, idealmente, neutra, antes de tomar qualquer atitude hostil. Se mesmo depois de estar mais calmo, você ainda quiser agir conforme sua raiva, então vá em frente. Pode ser que coincida com seu interesse próprio, mas, provavelmente, você não vai querer mais. No calor da raiva, é provável que tome decisões das quais se arrependerá. Tente ler, meditar ou fazer outra atividade relaxante. Caminhar, pedalar ou fazer alongamentos pode aliviar a tensão muscular e ajudar a relaxar. De acordo com a American Psychological Association, a respiração profunda é uma das formas mais rápidas de reduzir a intensidade da raiva. Até mesmo algo simples como esperar, contar até 10 ou repetir uma palavra ou frase calmante como relaxe, deixe pra lá ou vá com calma, pode ajudar a aliviar os sentimentos de raiva. A raiva é uma emoção, e emoções não duram para sempre. Todos nós ficaremos com raiva de vez em quando, mas usar essas estratégias nos ajudará a controlá-la e expressar nossos sentimentos de uma forma mais benéfica, para nós e para os outros. 4. Use arte e música para acalmar a mente. Aprendemos com Sêneca. Pessoas de temperamento quente devem evitar estudos exigentes, ou pelo menos se envolver em tarefas que não levem à exaustão. A mente não deve se ocupar com tarefas árduas, mas deve ser entregue a artes prazerosas, que seja acalmada pela leitura de poesia e encantada pelos contos da história, que seja tratada com certa gentileza e refinamento. Se você é propenso à frustração e raiva, Sêneca acredita que encontrar arte ou música que o acalme será benéfico em sua busca por uma mente tranquila. Nos tempos modernos, chamamos essa forma de controle da raiva de teoria expressiva. A terapia expressiva encoraja as pessoas a gritar, berrar e socar travesseiros para extravasar a raiva acumulada. Os travesseiros representam pessoas do passado e questões de raiva não resolvidas. O termo terapia expressiva também se refere ao uso de artes criativas como método para lidar com a raiva, sendo também conhecida como terapia de artes criativas
ou terapia de artes expressivas. Os defensores do uso da terapia expressiva acreditam que o corpo pode se curar por meio de uma combinação de expressão criativa e uso da imaginação. Durante uma sessão ou aula de aconselhamento para controle da raiva, os terapeutas ajudam a identificar os gatilhos e questões não resolvidas da raiva. Embora existam muitos tipos de terapia expressiva, os mais comuns são musicoterapia, arte-terapia, dança-terapia, dramatização, escrita terapêutica. Quase qualquer tipo de arte pode ser calmante. A música é uma forma de arte universalmente apreciada que tem a capacidade de causar reações emocionais e físicas no ouvinte. Pode fazer você se sentir mais enérgico, feliz ou triste. Quando usada como forma de terapia expressiva para controlar a raiva, a música atua como um estabilizador de humor. Quando você estiver com raiva, ligue o rádio ou ouça músicas no seu celular. Isso ajudará a relaxar. 5. Veja a si mesmo como ofensor. Sêneca diz: vamos nos colocar na posição do homem que está nos deixando com raiva. Na verdade, é uma estimativa injustificada do nosso próprio valor que causa nossa raiva e uma relutância em suportar o tratamento que alegremente infligiríamos a outros. Tentar se ver nos outros é um ótimo exercício para lidar com a raiva. Quando você estiver com raiva, ligue o rádio ou ouça músicas no seu celular. Isso ajudará a relaxar. 5. Veja a si mesmo como ofensor. Sêneca diz: vamos nos colocar na posição do homem que está nos deixando com raiva. Na verdade, é uma estimativa injustificada do nosso próprio valor que causa nossa raiva e uma relutância em suportar o tratamento que alegremente infligiríamos a outros. Tentar se ver nos outros é um ótimo exercício para lidar com a raiva. Todos nós já agimos de maneiras das quais nos arrependemos, e depois percebemos que nosso livre-arbítrio não é tão livre assim, mas em grande parte dominado por nossas paixões. 6. Cure, em vez de punir. Sêneca nos pergunta: quão melhor é curar um erro do que se vingar dele? A vingança toma muito tempo e expõe o homem a muitos males, enquanto apenas um o causa ressentimento. Sempre sentimos raiva por mais tempo do que sentimos dor. Quando alguém direciona sua raiva para nós, é comum querermos nos vingar, punir os outros por seus erros. Essa é a ideia por trás dos sistemas prisionais. Quando alguém quebra a lei, lidamos com isso punindo-o, na esperança de que ele se reforme e pare de agir de forma nociva. O que, infelizmente, acontece com frequência é que as pessoas saem da prisão piores do que entraram. O objetivo das prisões é punir os infratores. É sobre vingança. Mas os sistemas prisionais mais avançados do mundo, geralmente encontrados em países escandinavos, se baseiam em um princípio totalmente diferente. O objetivo da prisão é reformar o criminoso, melhorá-lo moralmente e permitir que ele volte à sociedade, prevenindo assim reincidência. Isso está perfeitamente de acordo com a crença de Sêneca de que ficar com raiva de alguém só agrava a situação, enquanto a discrição permite a cura e, ao mesmo tempo, reconhece que houve uma injustiça. Essa é uma atitude muito construtiva quando aplicada a situações interpessoais envolvendo raiva, pois coloca a vítima numa posição mais poderosa, a de curadora, não de vingadora. O ato de vingança carrega consigo conotações de raiva. Se a raiva é tão nociva, o objetivo deve ser eliminá-la tanto em nós quanto nos outros. 7. Escolha seus amigos com sabedoria. Sêneca diz: escolha homens honestos, tranquilos e com autocontrole, do tipo que não provocará sua raiva e ainda assim a tolerará. Segundo o pesquisador social Dr. David McClelland, de Harvard, as pessoas com quem você se associa habitualmente determinam até 95% do seu sucesso ou fracasso na vida, algo que Sêneca já compreendia milênios antes. A raiva se espalha mais rápido que o fogo. Assim, se você sabe que é propenso à raiva, não deve se cercar de amigos que provoquem esse sentimento. O provocador é alguém que busca uma resposta ou reação. Mesmo que não tenha consciência disso, ou que atue num nível subconsciente,
Ele pode causar tanto dano quanto alguém abertamente abusivo. Um provocador pode estar entre nossos amigos, colegas ou até familiares. Muitas vezes, sentimos dificuldade em nos afastar dessas relações, porque nos acostumamos com a pessoa e, mesmo sendo tóxica, continuamos lá. É fundamental manter o controle sobre nossa vida e lembrar que o objetivo é alcançar a tranquilidade da mente. Para isso, precisamos estar felizes em todas as nossas relações, inclusive nas amizades e nos laços familiares. Portanto, cerque-se de pessoas que tragam mais alegria à sua vida, em vez de mais miséria e turbulência. Sêneca também nos aconselha a resistir à curiosidade, se quisermos manter a mente tranquila. Mesmo que você esteja cercado por pessoas incríveis, pode se sentir tentado a saber o que seu amigo disse sobre você ou a ler as mensagens do seu parceiro com alguém atraente. Se seu objetivo é manter uma mente tranquila e serena, não procure informações que provavelmente causarão sofrimento. 8. Não procure motivos para sentir raiva. Para citar Sêneca, faz você se irritar o fato de que um escravo lhe respondeu, ou um liberto, ou sua esposa, ou um cliente, e então você segue reclamando que o Estado foi privado da liberdade. Liberdade essa que você mesmo retira daqueles que estão sob seu próprio teto. Nós damos importância demais a nós mesmos. Vivemos em um mundo de conforto e luxo. Isso acaba nos enfraquecendo, nos tornando frágeis e excessivamente sensíveis. Crescemos mimados e aprendemos a esperar que o mundo nos entregue coisas, e então ficamos com raiva quando essas expectativas não são atendidas. Ficamos irritados com quase tudo. Quando perdemos nossos pertences, quando motoristas imprudentes nos cortam no trânsito ou quando algum amigo faz uma piada de mau gosto. Nessas horas, a raiva nos dá uma sensação estranha de prazer. Fazemos parecer que estamos no controle, mas tudo isso faz parte da vida. E se ficarmos com raiva sempre que a realidade não corresponde às nossas expectativas, viveremos eternamente frustrados. Para lidar com esses gatilhos diários, os estoicos praticavam algo chamado visualização negativa. Eles imaginavam o pior cenário possível, todas as coisas que poderiam dar errado, para que estivessem prontos para qualquer acontecimento, e também para que fossem gratos quando as coisas ruins não ocorressem. Não procure motivos para ficar com raiva. Procure motivos para manter a calma. 9. Use o humor autodepreciativo. Sêneca nos pergunta: o que uma pessoa sábia deve fazer ao receber um golpe? O mesmo que Catão fez ao ser atacado. Não revidar, nem devolver o insulto, mas simplesmente ignorar. Se sentimos que precisamos responder a uma provocação, os estoicos recomendam que usemos humor autodepreciativo. Sêneca elogia o modo como Catão usou o humor para neutralizar um insulto grave. Catão estava defendendo um caso no tribunal quando seu adversário, chamado Lentulus, cuspiu em seu rosto. Ao invés de se irritar ou revidar, Catão calmamente limpou o rosto e disse: afirmarei a qualquer um, Lentulus, que estão errados os que dizem que você não sabe usar a boca. O humor autodepreciativo consiste em fazer piada de si mesmo, até de forma mais contundente do que o insulto original. Ao transformar o ataque em uma piada, evitamos que ele se enraize na nossa mente e cause sofrimento desnecessário. Ao rir do insulto, mostramos que não levamos o ofensor a sério. Isso tira o poder dele sobre nós e, muitas vezes, o deixa frustrado. Uma resposta bem-humorada a um insulto pode ser muito mais eficaz do que revidar com outra ofensa. 10. Pratique a autorreflexão. Na nossa citação final de Sêneca para este vídeo, ele nos diz: todos os nossos sentidos devem ser treinados para adquirir força. Eles são, por natureza, capazes de suportar, desde que a mente, que deve ser diariamente chamada para prestar contas, não continue a enfraquecê-los. Quando você reflete sobre seu próprio caráter e ações, desenvolve uma maior sensibilidade e atenção sobre o que pensa e o que desperta emoções negativas em você. Um ótimo começo é manter um diário da raiva. Um diário da raiva pode ser uma ferramenta útil para acompanhar suas experiências com esse sentimento.
Escreva diariamente sobre as situações que o irritaram. Para ser mais eficaz, registre informações como: o que aconteceu que te magoou ou te estressou? O que foi provocativo na situação? Que pensamentos estavam passando pela sua cabeça? De 0 a 100, qual foi o nível da sua raiva? O objetivo do diário é te ajudar a identificar padrões de comportamento e elementos recorrentes que apertam seus botões. Com a prática diária da autorreflexão, você será capaz de entender melhor como a raiva se manifesta em você e, assim, planejar estratégias mais produtivas para lidar com ela. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.